O tema do nosso mês é honra, reverência a Deus e respeito ao próximo. E o tema de hoje é honrando os irmãos na fé e vivendo em unidade. Nós vamos ler Atos capítulo 9 a partir do versículo 10, que é aquele momento logo em seguida a conversão do apóstolo Paulo. E como vocês bem lembram, assim que ele teve o encontro com o Senhor Jesus, ele não conseguia mais enxergar, tamanha era a luz que o cercou. Então nós vamos ler a partir do versículo 10 que diz o seguinte: havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Damasco era justamente a cidade que o apóstolo Paulo desejava chegar para lá prender, maltratar todas as pessoas que eram seguidores do caminho, porque nessa época os cristãos ainda não tinham recebido esse nome. Então Ananias morava em Damasco. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão e disse: Ananias. Você já imaginou o Senhor Jesus dizendo o seu nome? Eita, coisa boa, né? E ao mesmo tempo deve deixar as perninhas da gente bem trêmulas. Ananias. E Ananias disse: sim, Senhor. Versículo 11. O Senhor disse: Ananias, vá à rua direita, à casa de Judas. Ao chegar lá, pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando neste momento. E eu mostrei a Saulo numa visão que você, que é um homem chamado Ananias, chegava e impunha as mãos sobre ele para que ele voltasse a enxergar. E aqui, meus irmãos, eu quero já fazer uma pequena pausa, porque você observa Deus falando com Ananias e Deus dando uma palavra certeira para Ananias. Ananias, você vai na rua direita, lá tem um homem, esse homem se chama Saulo. E por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum hoje, infelizmente, alguém liberar supostamente uma profecia vinda de Deus com profecias que são profecias genéricas, do tipo: olha, Deus está me mostrando que você está passando por uma luta. Irmã, quem é que não passa por luta? Olha, Deus está me mostrando que você está com uma dificuldade numa área. Quem é que não tem dificuldade numa área? Então, estou dizendo isso para vocês porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, já disse o Senhor Jesus. E nós temos que estar atentos e maduros com aquilo que diz respeito a profecias que são entregues. Então, se essa profecia não é uma profecia específica, porque Deus conhece tudo, por que Deus vai dizer como se fosse algo embaraçado, que a gente tem que ficar tentando decifrar o que é? Não, Deus foi bem exclusivo aqui, bem informativo. É um homem, ele chama Saulo, ele está numa casa, o endereço da casa é a rua direita, né? Enfim, então fica essa observação para você. Versículo 13. Ananias respondeu: Senhor. Deus deu uma ordem para Ananias e Ananias reagiu exatamente como eu e você muitas vezes reagimos a uma orientação do Senhor. Olha o que o Ananias disse. Ele disse assim: Senhor, ouvi muita gente, muitas pessoas falar das coisas horríveis que esse homem vem fazendo ao teu povo lá em Jerusalém. E ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos aqueles que invocam o seu nome. Veja só, né? Deus dá uma orientação para Ananias, uma ordem para Ananias, e Ananias vai questionar com Deus se Deus tinha certeza se era isso mesmo que ele deveria fazer, porque talvez o Senhor tivesse esquecido o tipo de pessoa ruim que é o tal do Saulo. Veja que muitas vezes a gente faz isso também, né? Que jeito? Deus fala para você perdoar uma pessoa
e você fala: Senhor, não vou perdoar. Não, o Senhor viu o tamanho da injustiça, da maldade, da humilhação que ele me fez passar, não merece perdão. Não se trata dele merecer, se trata de você obedecer à orientação do Senhor, que é para perdoar todas as pessoas que te magoaram. Versículo 15: o Senhor disse para Ananias: vá, Ananias, pois Saulo é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios. Gentios eram todas as pessoas que não eram judeus. Então todo mundo que não era judeu, para eles eram gentios. Pois ele é o instrumento que escolhi para levar minha mensagem aos gentios e aos reis, bem como ao povo de Israel. E eu mostrarei a Saulo o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Veja que Saulo fazia as pessoas sofrer e agora é ele que vai começar a sofrer. Versículo 17: Ananias teve uma atitude digna, ele obedeceu ao Senhor e foi. Versículo 17: Ananias foi e encontrou Saulo. Ao impor as mãos sobre Saulo, Ananias disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. O homem que era cheio de demônios, endemoniado até o último fio de cabelo, agora vai ser cheio do Espírito Santo. Você está orando por alguém que parece que não tem jeito? Pode ter certeza que a hora que o Senhor encontrar com essa pessoa, os capetas vão sair e ele vai ser cheio do Espírito Santo. Amém? Aleluia, glória a Deus. Versículo 18: no mesmo instante, algo semelhante a escamas caíram dos olhos de Saulo e sua visão foi restaurada. Então Saulo se levantou e foi batizado, e depois de comer recuperou as suas forças. Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos de Jesus. Versículo 20: logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam admirados e diziam: não é esse o homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? E não veio aqui para levá-lo como prisioneiros aos principais sacerdotes? Então as pessoas que estavam ouvindo Saulo estavam boquiabertas, admiradas. Falaram: mas escuta, mas esse aí é aquele vilão, aquele terrível, aquele homem perverso que batia, que maltratava, que arrastava as pessoas às suas casas, seja homem, seja mulher, seja criança, seja novo, seja velho, e forçava até as pessoas a negar o nome de Jesus para não serem mortas. Mas é ele que está falando de Jesus? Isso é possível? Para o nosso Deus tudo é possível. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E agora eu parei no versículo 21. Os teólogos dizem, os melhores teólogos dizem que entre esse versículo que eu parei e o próximo versículo teve um intervalo de 3 longos anos, que eu vou explicar daqui a pouco. A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus era o Cristo. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Dia e noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo, mas ele foi informado desse plano. Então, durante a noite, alguns de seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto. Quando Saulo saiu de Damasco, foi para Jerusalém e tentou se encontrar com os apóstolos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Versículo 27. Então Barnabé o levou aos apóstolos e contou como Saulo tinha
visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente no nome do Senhor. Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas estes procuraram matá-lo. Quando os irmãos souberam que queriam matar Saulo, o levaram para Cesareia e de lá o enviaram para Tarso. Saulo nasceu em Tarso, então ele viveu muitos anos lá, era a sua terra natal, os irmãos o enviaram novamente para Tarso. Bem, então, meus irmãos, até aqui, o que é importante a gente saber? Algumas coisas para nos ajudar na reflexão que a palavra do Senhor está nos trazendo essa noite. Vocês conhecem o apóstolo Paulo, vocês sabem que ele era um homem extremamente culto. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, que era descendente de Hilel, era como se fosse guardadas as devidas proporções, era como se ele tivesse ido estudar na faculdade de Harvard e o professor dele fosse o Einstein. Era mais ou menos essa situação do apóstolo Paulo. Uma pessoa muito estudada, com muita cultura, com muito conhecimento, falava vários idiomas e tinha dupla cidadania, porque ele nasceu em Tarso, que fica hoje onde é a Turquia, mas os pais dele eram judeus. Então ele recebeu por algum motivo, pelos pais, o privilégio de ser um cidadão romano, porque a gente precisa lembrar que o Império Romano é que dominava o mundo naquela época, e o ser cidadão romano então tinha vários privilégios. Foi inclusive por esse motivo que quando Paulo foi condenado à morte, ele não pôde ser crucificado, porque ele era um cidadão romano e nenhum cidadão romano poderia ser crucificado, porque era uma morte muito dolorosa, além de humilhante. Mas bem, o que a gente precisa entender aqui, e muitas vezes passa despercebido para nós, é a idade do apóstolo Paulo. Jesus morreu com 33 anos, não é verdade? Então, os estudiosos acreditam que Paulo tinha mais ou menos 20 a 25 anos quando o Senhor Jesus morreu. E Saulo estudou em Jerusalém. Então, com toda certeza, o Senhor Jesus, nas vezes que foi a Jerusalém, eu creio nisso, que o Senhor Jesus viu Saulo, sabia daquilo que estava reservado para Saulo, aquilo que Saulo iria fazer ainda, tanto das maldades que o Saulo ia fazer, mas também sobre o quanto ele seria usado pelo Senhor. Muito provavelmente, também creio que o Saulo viu o Senhor Jesus, porque imagine, quando o Senhor Jesus foi crucificado, aquilo parou a cidade, porque foi um acontecimento muito forte, alguém dizendo que era o Messias esperado, e agora o Império Romano iria crucificar essa pessoa. Então, com certeza, o apóstolo Saulo, não era apóstolo ainda, Saulo também viu o Senhor Jesus, mas viu Jesus como que se Jesus fosse uma farsa, como se fosse um louco que estivesse dizendo que ele era o Messias. E não era, porque ele foi crucificado, porque se ele fosse o Messias ele não seria crucificado, porque na cabeça dos judeus o Messias viria naquela força, no poder de Davi, que era um poder militar para libertar Israel do domínio do Império Romano e declarar Israel um país independente, entende? Era essa o pensamento deles, mas na agenda de Deus tinha que existir primeiro uma libertação espiritual para depois, no futuro, acontecer tudo isso. E o fato é que o Saulo,
como fariseu, ele era muito rigoroso, ele recebeu autoridade para sair atrás dos cristãos. E o primeiro episódio que nós temos da crueldade de Paulo é com a morte de Estevão, que os estudiosos acreditam que foi aproximadamente 1 ano, talvez no máximo 3 anos depois da morte do Senhor Jesus. Paulo estava lá, concordando com aquilo, segurando a capa do pessoal que ia lá, estava lá apedrejando o Estevão. E então, em determinado momento, o apóstolo Paulo está indo para Damasco, cheio de fúria, cheio de convicção que ele está fazendo algo que agrada a Deus. E nessa situação o Senhor aparece a ele, fala com ele, e Saulo fica cego. E aí acontece aquilo que nós lemos. E aí, meus irmãos, assim que ele recebe novamente a restauração dos seus olhos e volta a enxergar, ele começa a falar que Jesus sim é o Messias, porque ele viu o Messias, ele teve uma experiência. É muito diferente de você ouvir falar de uma pessoa, de você sentar com essa pessoa, de você conversar com essa pessoa, de você ter a sua experiência com essa pessoa. E foi aquilo que aconteceu com Saulo. Mas, veja, ele tinha a cabeça cheia de conhecimento daquilo que ele recebeu desde pequeno, de como que ele deveria interpretar a lei de Moisés, que o Messias viria desse jeito que eu falei para vocês. E agora ele entra em crise pessoal, porque você já parou para pensar que a maior parte das pessoas, quando elas vão se apresentar, ou quando falam dessa pessoa para a gente, normalmente fala o nome da pessoa, fala de quem era filho, se é alguém conhecido, próximo da família, e normalmente a segunda informação, ou a terceira informação ele é pedreiro, ele é pintor, ele faz isso ou faz aquilo. E Paulo era fariseu. E depois dessa experiência com o Senhor Jesus, Paulo entra em crise, porque quem agora ele é? Porque se tudo aquilo que ele foi ensinado não era daquele jeito, quem ele é? Quem eu sou? O que eu vou fazer na minha vida? E aí então ele decide que ele precisa de um tempo para estudar novamente a lei de Moisés, para ler os textos sagrados e, com a informação nova que ele tem, que o Messias já veio, ver se encaixa, ver se de fato bate, ver se ele não está ficando louco. Isso eu estou colocando com as minhas palavras. E é o que ele faz. Então o apóstolo Paulo diz que ele foi para a Arábia e ficou na Arábia 3 longos anos. E é muito curioso que, se você parar para fazer uma reflexão, os discípulos de Jesus ficaram com Jesus aqui na terra quanto tempo? 3 anos. O apóstolo Paulo fica quanto tempo na Arábia sozinho? 3 anos também. E nesse tempo que ele ficou na Arábia, por aquilo que a gente entende, ele teve outras experiências com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus revelou outras coisas para ele. E aí então começa, primeiro, uma fase de entender que aquilo que as Escrituras diziam sobre o Messias, de fato se cumpriu. E aí a gente precisa também lembrar que nessa época não existia ainda Novo Testamento, porque das 27 cartas do Novo Testamento, esse Saulo não sabe que ele vai escrever 13, quase que a maior parte, das cartas do Novo Testamento. Os evangelhos também não tinham sido escritos. Então ele se debruça sobre as Escrituras, que são o Antigo Testamento, para entender que de fato aquilo que a Bíblia falava, que a lei de Moisés falava, que os profetas falavam sobre o Messias, de fato tinha se cumprido. Então, passados 3 anos, o que o Paulo provavelmente deve ter pensado? Olha, eu sou uma pessoa muito instruída. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, são, tadinhos, pessoas muito simplesinhas, não tiveram estudo, eles são todos galileus, com exceção do Judas, que tinha mais instrução e tudo mais. Todos os demais discípulos de Jesus eram pessoas simples, a maior parte eram pescadores, inclusive. Então, acredita-se que Paulo pensou o seguinte: eu vou para Jerusalém,
vou me apresentar aos apóstolos e dizer que estou à disposição para unir forças e fazermos a palavra do Messias ser recebida em toda parte. E ele começa a voltar. Ele volta primeiro para Damasco. Ele estava na Arábia, ele vai para Damasco, que é aquele versículo 22 que eu li para vocês. Chegando em Damasco, ele tem uma surpresa ruim, porque agora ele tem mais informações, mais argumentos para apresentar que Jesus é o Messias. Ele achava que ele seria bem recebido e os irmãos querem matá-lo, a tal ponto que ele tem que fugir de Damasco, descendo escondido pelo cesto, amarrado pelo cesto, porque na época todas as cidades tinham muros altos ao redor da cidade, para proteger a cidade. Então à noite os irmãos penduraram Paulo num grande cesto e por corda desceram ele, e ele saiu fugido de Damasco e foi para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, os apóstolos não quiseram nem receber o Paulo, porque falaram: imagina, isso aí é golpe, se converteu coisa nenhuma, ele está querendo só uma armadilha para poder prender a gente. E aí Barnabé vai lá e apresenta Paulo para eles, conta da experiência deles, e Paulo novamente tem uma rejeição grande e novamente as pessoas querem matá-lo, porque a gente tem que lembrar que Paulo, ele era o super-herói, vamos colocar assim, dos fariseus, que queriam acabar com os seguidores de Jesus. Paulo era aquela pessoa perfeita para fazer o trabalho sujo, e ele estava fazendo com muito sucesso, e de repente o Paulo se converte. Então imagine a raiva que os fariseus tinham dele. Pois bem, novamente, ele tem que sair rápido de Jerusalém, e a Bíblia fala que os próprios irmãos levaram o Paulo para outra cidade, para Cesareia, e de lá mandaram o Paulo para a cidade de Tarso, que era a cidade em que ele nasceu, que fica na Turquia, e muito provavelmente o Saulo ficou na cidade de Tarso entre 7 a 10 anos trabalhando, fazendo tendas, sem ter mais nenhuma expressão importante no que diz respeito à pregação da palavra. Resumo da história: a gente poderia dizer que o apóstolo Paulo foi esquecido pelos irmãos de Jerusalém, foi desprezado pelos seus líderes de Jerusalém, que eram os líderes do caminho, como era conhecida a palavra, os seguidores da palavra de Deus naquela época. A gente poderia dizer que Paulo foi abandonado pelos seus irmãos na fé. E quantas vezes acontece isso com você, de ser esquecido pelas pessoas que você ama, ser desprezado, abandonado por pessoas da sua própria família, por pessoas que você ajudou. Isso é algo que acontece com todos nós. Mas veja, o fato é que nós temos que nos firmar na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem foi que escreveu isso, que eu acabei de dizer agora? Foi o apóstolo Paulo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente poderia incluir todos esses anos que ele ficou no anonimato, que ficou esquecido, que ficou abandonado, que ninguém lembrava dele. Mas veja, Deus precisa de quando em quando nos levar até a olaria. Lembra daquela palavra do profeta Jeremias? Jeremias, desce até a casa do oleiro, e lá o oleiro está amassando barro. De quando em quando você e eu precisamos ir na casa do oleiro, e o oleiro nos pega e nos amassa, porque tem coisas na nossa vida que não está boa e a gente não gosta de ser amassado, mas Deus nos leva para lá e nos amassa. Uma outra maneira de dizer a mesma coisa é sobre a questão de ir para o deserto, né? É um linguajar nosso dizer: eu estou no deserto. Por quê? Porque Deus te levou para lá.
Deus te colocou nesse deserto para você ser tratado, porque nós cremos que Deus nos usa, mas antes de Deus agir através de nós, Ele tem que mudar quem nós somos. Deus tem que mudar o nosso coração, Deus tem que mudar a nossa maneira de reagir, a nossa maneira de pensar. Antes de Deus agir por meio de você, Ele age dentro de você. Antes de Deus trabalhar através de você, Deus trabalha primeiro em você. Deus está mais interessado em como está o seu coração, em como estão as suas emoções, do que aquilo que você pode fazer para Ele. Então, meus irmãos, Paulo poderia ficar traumatizado, dizendo: fui esquecido, fui abandonado, fui desvalorizado, com outras pessoas fizeram diferente, comigo, esse rigor todo. Mas Deus tem um propósito em todas as coisas. Então, uma pergunta para você responder para o Senhor: como você reage quando você se sente esquecido, abandonado, injustiçado pelas pessoas da sua família, por filhos ou por irmão, pelo seu pastor, e às vezes quando você acha que até o próprio Deus esqueceu de você? Isso é impossível, lógico, né? Mas eu sei que às vezes a gente é levado a essa tentação de pensar que Deus se esqueceu da gente. Como você reage? Lembre-se, todas as coisas cooperam para o seu bem, até as coisas ruins, até as coisas que você não entende. Então, use esse tempo quando vier. Eu espero que você não esteja passando por isso nesse momento, mas se você estiver passando, ou se você conhece alguém que está passando, fale para ela sobre o exemplo de Paulo, o quanto Deus trabalhou em Paulo para que Paulo entendesse quem agora ele era e que Paulo abrisse mão daquilo que eram os valores para ele, porque tem um momento que Paulo diz que tudo aquilo que eu julgava que tinha valor, agora eu entendo que é como esterco. Esterco é uma palavra bonita para dizer uma coisa bem feia. Vocês entendem o que eu quero dizer? Aliás, nem sou eu, né? O apóstolo Paulo. Então, nós precisamos entender isso. Precisamos entender uma outra coisa sobre a questão do tempo de Deus. Porque Paulo achou que logo depois que ele já tinha fechado na cabeça dele todo o ensino sobre Jesus ser o Messias, ele achou que ele estava pronto para ir e cooperar e ajudar e talvez ser o grande líder dos seguidores do caminho, porque afinal de contas ele tinha história dos dois lados para contar, ele tinha sido perseguidor dos seguidores de Jesus e agora ele era um grande defensor com muitos argumentos para apresentar, e na prática ele viu que não era nada disso e que Deus não precisava do Saulo, mas Saulo tinha sido escolhido. Então ele topou, ele aceitou o tempo de deserto que Deus tinha preparado para o Saulo. E olha que foi um tempo grande, foram anos e anos e anos, mas ele aceitou. Então, não permita que o esquecimento, que ser esquecido, que ser ignorado, que ser desprezado, defina quem você é. Porque quando nós passamos por esse tipo de experiência, de ser menosprezado, abandonado, esquecido, injustiçado, as nossas emoções começam a gritar dentro de nós, e talvez até o inimigo grite na sua cabeça, dizendo que você não é nada, que a sua família não é nada, que você não tem futuro. Mas nós precisamos lembrar da palavra de Deus, que vai acontecer aquilo que Deus escreveu para você quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Lembra o que o Salmo diz? Pois bem, mas a história de Paulo também nos ensina que a vida dá muitas voltas. A vida dá muitas voltas. Eu me lembro da história
pegar uma história do cotidiano, da história do fundador da Apple, que criou o iPhone, que boa parte da população mundial é simplesmente apaixonada pelos produtos que essa fábrica produz. Mas o Steve Jobs foi um dos cofundadores dessa empresa, e ela estava indo bem, e ela cresceu, era uma empresa de fundo de garagem, cresceu, ficou enorme, e aí quando chegou em 1985, eles começaram a ter uma disputa interna, e o Steve Jobs, que era um dos fundadores, ele foi demitido da própria empresa que ele ajudou a criar. O que ele fez? Ficou sentado lá na casa dele, lá amargurado, esqueceram de mim, fui injustiçado, fui abandonado aqui. Não, ele continuou a trabalhar, a pensar no que ele poderia fazer. Ele criou uma outra empresa, investiu numa outra empresa pequenininha chamada Pixar, que depois criou aquele desenho Toy Story. Quem tem filhinho pequeno, neto pequeno, sabe que as crianças, né, gostam demais daquele desenho. E o tempo foi passando, quando chegou em 1997, 12 anos depois, a empresa que ele tinha sido demitido começou a entrar com um problema financeiro terrível. O que fizeram? Fizeram uma reunião lá e falaram o quê? Olha, o Steve Jobs está por cima da carne seca, nós demitimos ele e o cara conseguiu se reinventar e está, né, fazendo a coisa acontecer lá com as outras empresas. Vamos chamar ele de volta? Chamaram o Steve Jobs de volta e ele foi e tornou a Apple aquilo que é hoje. Um outro exemplo das voltas que o mundo dá é o fundador da Disney. A Disney, meus irmãos, não é apenas um parque de diversões, né? Primeiro que existem vários parques lá, né, da Disney, não apenas um. Mas hoje a Disney, além dos parques temáticos, ela tem os estúdios de cinema, que isso só já é, né, milhões de dólares. Elas têm produtos de consumo, produtos licenciados, roupas, brinquedos, que também vendem todos os anos uma fortuna, e também tem agora os cruzeiros. Mas o criador de tudo isso, quando ele era mais novo e não tinha dinheiro, ele era funcionário. E uma certa vez, de um emprego, ele foi demitido. E por que ele foi demitido? Porque disseram que ele não tinha imaginação suficiente nem boas ideias. Hoje é considerado um gênio. Então o mundo dá muitas voltas. O mundo dá muitas voltas. Então, meus irmãos, quando as suas emoções começarem a dizer que você foi esquecido, abandonado, injustiçado, e etc, 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 traga ao seu coração a palavra de Deus que pode te dar esperança. Minha sugestão, decore Jeremias capítulo 29, versículo 11, que diz que é o Senhor que sabe os planos, pensamentos que Ele tem a seu respeito. É o Senhor que sabe se você vai dar certo ou se você não vai dar certo. E nos planos de Deus, você só não vai dar certo, a sua família só não vai dar certo se você não quiser, se você não for persistente, porque para Deus aquilo que é impossível não existe. Para Deus tudo é possível, e nós precisamos nos firmar nessa palavra, que se Deus falou, isso vai se cumprir. E eu e você temos uma palavra que nós e a nossa casa faremos o quê? Novamente, nós e a nossa casa, de novo com convicção, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Não vai ter ninguém entregue ao reino das trevas, ninguém preso a vícios, a bebidas, a fazer coisas que não convém. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Bem, talvez para você a sua vida nesse momento parece não ter nenhuma importância, como provavelmente pensou o apóstolo Paulo durante todos os anos que ele ficou lá no anonimato.
O que Paulo não sabia é que ele estava sendo preparado para algo muito maior do que ele poderia imaginar, porque aquilo que Deus tinha reservado para ele, ninguém na história jamais tinha feito. Se contasse para Paulo que ele iria fazer tudo o que ele fez, ele diria não, isso é impossível. Mas nós precisamos permanecer firmes com o Senhor. Mas talvez você diga, não, mas eu já tenho muita idade, eu não tenho mais futuro, eu não tenho mais energia, eu não trabalho mais, eu não mais isso, eu não mais aquilo. Meus irmãos, os nossos olhos são muito limitados, porque a gente olha para a nossa vida com 80, 90 anos de idade, e depois a gente começa a pensar que a gente vai para os braços do Pai, não é verdade? Mas o Senhor nos criou para uma eternidade. Eternidade. E Apocalipse disse que nós seremos reis e sacerdotes. Então aquilo que Deus está treinando você agora, nos últimos anos, e talvez vai continuar treinando você, aperfeiçoando você, talvez não seja tão somente apenas para usar agora, mas também para usar na eternidade. Porque não pense você que na eternidade nós vamos receber um par de asas, uma harpa e ficar cantando noite e dia. Não vai ser assim, amém? Lá em Gênesis a gente viu que Deus trabalhava. Isaías fala que Deus continua trabalhando. Os cientistas dizem que o universo continua expandindo, continua a crescer. Então, meus irmãos, tem muita atividade, fica tranquilo. Você que não consegue ficar parado, você vai ter atividade. E você que quer descansar, tudo bem, você pode descansar talvez 100 anos, depois você vai falar, não, agora eu quero fazer alguma coisa, né? 100 anos dormindo na rede, tomando água de coco, sem boleto para pagar, sem problema com família, agora eu quero fazer uma coisa. Você vai poder fazer, amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós temos que lembrar que do fracasso Deus tira o sucesso. Quando Barnabé estava lá em Tarso, anos e anos e anos e anos, entra ano e sai ano, ele escondido, entra ano e sai ano, e ele lá sem fazer nada, entra anos e sai ano, e todo o conhecimento, todo o preparo, toda a capacidade que ele tinha, parece que era só uma coisa do passado. Um belo dia, chega lá uma pessoa chamada Barnabé, procurando onde é que estava o Saulo. Qual que é a história? A igreja cresceu, foi para Antioquia. Antioquia era a terceira cidade maior do Império Romano, tinha mais ou menos uns 500 mil habitantes, mais ou menos do tamanho de Maringá. E Barnabé foi para lá para pastorear esses irmãos, e chegando lá, o Espírito Santo fez o Barnabé lembrar do Saulo, porque agora era hora de chamar o Saulo. E veja que o Saulo estava mudado. Então, quando Barnabé chamou o Saulo para ele ir para Antioquia, ele aceitou o convite. Em outra época, talvez ele não aceitasse. Quando Barnabé o encontrou, Paulo estava pronto para servir. Paulo foi trabalhado por Deus e se tornou uma pessoa humilde, porque pensa numa pessoa arrogante que era o tal do Paulo. Paulo usou o tempo de espera em Tarso para firmar a sua fé em Deus e se preparar para caso Deus o usasse no futuro. O tempo de espera foi parte do plano de Deus para torná-lo mais forte, mais sábio, mais paciente, mais compreensivo. Paulo superou todos os outros líderes e apóstolos de Jerusalém. Deus usa os períodos de dor e de frustração para nos moldar. De novo a história do oleiro, de novo a história de estar no deserto. Então, se você acha que você está no deserto, se você acha que você está na orilla do Senhor, pergunte para Deus: Senhor, o que é que eu preciso aprender com essa história? E Deus vai te falar. E quanto mais rápido você aprender, mais rápido o Senhor vai te tirar de lá. Bem,
Paulo fez várias viagens missionárias, Paulo escreveu 13 cartas, fez milagres, fez maravilhas, também apanhou, também foi apedrejado, também foi preso várias vezes, e a maior parte do que nós temos de cartas foram então escritas por esse servo de Deus. Agora, eu falei que o tema era honra aos irmãos e vivendo em unidade. Quando a igreja em Antioquia estava ainda mais forte, com mais irmãos, o Espírito Santo se movendo, a igreja acrescentando mais e mais pessoas, chegaram alguns irmãos de Jerusalém e começaram a dizer que as coisas lá estavam erradas, e criou-se uma confusão tão grande que Paulo e Barnabé precisaram tomar a frente e dizer que as coisas não eram daquele jeito, e chegaram à conclusão que deveriam ir para Jerusalém para resolver a questão. Se Paulo não tivesse sido trabalhado pelo Senhor, ele ia despachar, numa outra época, ele ia despachar esses irmãos rapidinho para Jerusalém, sem conversa, porque era ele que sabia, era ele que entendia, era ele que poderia dizer o que era certo e o que era errado. Mas esse homem quebrantado aceitou viajar até Jerusalém para explicar toda a situação, para dizer que os gentios não deveriam obedecer algumas regras da lei de Moisés, e no caso aqui era a questão da circuncisão. Paulo também mostrou humildade quando veio uma grande fome sobre todo o Império Romano, e em especial os irmãos de Jerusalém sofreram muito. Paulo então arrecadou ofertas para entregar aos irmãos de Jerusalém. Se ele não tivesse sido trabalhado pelo Senhor, se ele não tivesse perdoado os irmãos de Jerusalém, os líderes de Jerusalém, os apóstolos de Jerusalém, que o deixaram lá abandonado, esquecido no anonimato, ele não iria fazer isso. Mas ele fez, porque o Senhor trabalhou na vida dele. Eu pergunto, o Senhor está trabalhando na sua vida? Você está pronto para perdoar as pessoas que te abandonaram, que te causaram injustiças, que te deixaram você numa situação de anos e anos que você tem certeza que você não deveria ter passado por aquilo? Você está pronto para perdoar essas pessoas? Pois bem, Paulo não precisava voltar para Jerusalém, mas ele voltou, porque Deus tinha dado a ele um novo coração capaz de perdoar. Então, se você precisa voltar a algum lugar, como Paulo precisava voltar a Jerusalém, se você precisa voltar para algum lugar, se você precisa voltar e falar com alguma pessoa, liberar perdão para alguma pessoa, hoje o Senhor está falando fortemente com você que é o momento de você ir, e não é para você ficar esperando o seu sentimento dizer que esse é o momento, porque perdão não é sentimento, perdão é uma decisão. Eu decido perdoar fulano mesmo estando com raiva dele, mas eu vou perdoar porque essa é o mandamento do Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, lembre-se, tudo muda quando você muda. Romanos capítulo 12, versículo 2, por sinal, escrito pelo apóstolo Paulo, diz que nós não podemos nos conformar com esse mundo, e em especial com o nosso mundo que nós vivemos, o mundo das nossas ideias, dos nossos valores, o mundo em que eu reajo do jeito que eu acho que é certo e não reajo do jeito que Deus diz que eu tenho que reagir. Então você precisa mudar. Tudo muda quando você muda. Paulo honrou aqueles que o esqueceram, Paulo honrou aqueles que o abandonaram. Aprenda com Paulo, faça o que o Senhor quer que você faça. Os irmãos do louvor, se quiserem voltar, eu já estou encerrando. Então, meu irmão, minha irmã, quando você se sentir esquecido, abandonado, mantenha a sua fé, mantenha a sua confiança, mantenha a sua paciência, mantenha a sua dedicação e trabalho no Senhor, porque a palavra nos ensina que tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. Então nós precisamos ser
criteriosos naquilo que nós semeamos. O que é que você está semeando na vida do seu cônjuge? O que é que você está semeando na vida do seu filho, na vida da sua filha, na vida dos seus netos, na vida dos seus parentes? Semeie aquilo que agrada ao Senhor. Você vai receber bênçãos, e não somente você será abençoado, mas a sua família e também a família da fé. Paulo não permitiu que o desprezo, que o abandono, que o esquecimento dos líderes de Jerusalém definissem quem ele é. Nós precisamos ter equilíbrio, nem ser arrogante, nem ser coitadinho. Eu sou bom, ninguém me valoriza. Eu sou um coitadinho, é por isso que ninguém me dá atenção. Não, meus irmãos, nós somos todos pecadores arrependidos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, amém? E aí a própria palavra de Deus diz que Deus levanta uns para uma coisa, levanta outros para outras coisas, mas tudo é no tempo do Senhor. A vida de Paulo nos ensina que, mesmo nas fases de aparente abandono e rejeição, Deus trabalha silenciosamente em nós, porque Deus está querendo que nós sejamos a pessoa que Ele nos criou para ser. O diabo nos deformou. O diabo deformou a nossa família, deformou os nossos valores, mas Deus vai nos restaurar e nós precisamos acreditar disso. O tempo no anonimato, o tempo abandonado entre a sua conversão e até a sua influente posição como apóstolo, não foi um desperdício, foi um tempo de preparação. A vida de Paulo é um exemplo que ser abandonado, ser rejeitado, ser esquecido não é o fim, porque nas mãos de Deus aquilo que é o fim pode significar o começo. Lembre-se, quem não suporta o processo não desfruta das promessas. Suporte o processo, permaneça fiel, transforme frustração em crescimento, transforme dor em frutos. Suas feridas e as suas cicatrizes serão no futuro o seu troféu, seu testemunho de vitória. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, aquilo que ninguém imaginou, é o que Deus tem preparado para nós. Se você está com a sua moral baixa, com a sua autoestima lá no chão, ou se você conhece alguém, quero deixar uma palavra para você que está escrita em Mateus 20:16, que a gente pode traduzir da seguinte forma: Deus inverte filas. Como assim Deus inverte filas? Mateus 20:16 está escrito: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Então, se você está se sentindo como o último da fila, lembre-se que Deus inverte fila e um dia você estará em primeiro junto com o Pai, e isso é a melhor coisa que pode nos acontecer. Quero convidar você a se levantar, vamos juntos louvar ao Senhor e depois nós vamos orar. Lembra de onde você veio, aonde você chegou.
Como diz a letra que nós acabamos de cantar, está chorando por quê, meu irmão? Está chorando por quê, minha irmã? Aquele que cuida de você não dorme, Ele tem todo o poder, basta uma palavra do Senhor e toda a história da sua vida, toda a história da sua família pode ser mudada, mas existe um tempo, e esse é o tempo do Senhor. O nosso papel é obedecer ao Senhor e aguardar até que esse tempo chega, porque esse tempo vai chegar, e quando esse tempo chegar, você vai ver que aquilo que é impossível para você se tornou possível. Aquele que não queria saber da palavra do Senhor passa a se ajoelhar e dizer: Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor dirá: vá, porque você é um vaso escolhido, e eu mesmo lhe direi o que você deve fazer. Meu irmão e minha irmã, não pare de clamar, não pare de orar, não pare de interceder pelas pessoas da sua casa, pelas pessoas da sua família. Nós cremos no milagre, nós cremos na intervenção do Senhor, nós cremos que acontecerá, ainda que os nossos olhos digam que parece impossível. Nós não nos movemos por aquilo que nós sentimos, nós não nos movemos por aquilo que nós sentimos, nós nos movemos pela palavra do Senhor, que jamais falhou e nunca falhará. Oh Senhor, aleluia, aleluia, glórias ao teu nome santo, santo, poderoso. Oh Espírito Santo, abra os nossos olhos, o nosso coração, para que nós possamos entender que o Senhor vai à nossa frente, que para o Senhor não existem impossíveis, que aquilo que o Senhor disse vai se cumprir. Oh, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, nos fortaleça. Aquele que está cansado, desanimado, revigora as forças, o vigor. Oh, que amanhã ele acorde cheio de fé, de esperança, na convicção que ele não está sozinho, que a bondade e a tua misericórdia estão te seguindo. Oh, em nome de Jesus, nós declaramos sobre o teu povo portas abertas, declaramos sobre o teu povo bênçãos sem medidas, declaramos que sobre o seu povo não vale encantamento. Nós repreendemos no nome de Jesus toda ação do inimigo, declaramos que as correntes dos vícios estão quebradas, declaramos que as correntes do inferno que prende os nossos familiares estão destruídas, e eles serão lavados pelo sangue do Cordeiro. Oh Pai amado, venha sobre nós,
venha sobre a sua igreja, venha sobre a congregação João de Barro. Oh Senhor, nos capacite cada dia mais para que nós possamos ter um louvor que não seja ministrado apenas por pessoas, mas que o Senhor dê ordem aos teus anjos para que eles estejam ministrando aqui conosco, para que as pessoas ouçam esse louvor e se aproximem do teu trono, que elas sintam a sua presença, que famílias venham para esse lugar e recebam do Senhor uma palavra, um livramento, que as famílias sejam restauradas, relacionamentos sejam restaurados. Pai, em nome de Jesus, nós cremos que nós veremos mais milagres do que aqueles que nós já vimos até agora. Pedimos, Senhor, que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Espírito Santo estejam com o teu povo hoje, sempre e eternamente. E o povo de Deus diz amém. Amém. Vamos aplaudir a Deus. Aleluia.